Muito bem, gravando. Hoje não teve erro, hoje não tem perdida. Gravando o call, então, oficialmente começando o call da quarta-feira. Hoje é um dia absolutamente normal, tá? Com gravação e com call de manhã e de tarde. Então, bom dia a todos. Deixa eu ver, Alexandre Santos, Cardim, Carlos Silva, Celso, Jorge, o Kiko Dalmolin, Luiz Scott, Marcelo Franco, Maverick, Maximilian, Paulo Alves e William Pellini. Beleza, bom dia a todos então. Vamos lá. Vamos lá porque o mercado está numa fase bem interessante, hein? Ontem não ficou gravado, infelizmente, eu gosto de ter esse tipo de registro, mas vamos frisar aqui. Como é que o panorama começou ontem? Um cenário ruim, sombrio, né? Caía tudo. E eis que o mercado dá a curva, hein? E espetacularmente, principalmente a Europa, né? Aqui está dizendo que perdeu áudio. Alô? Estão na escuta? Alô, estão na escuta? Tá, beleza. Vocês não vão acreditar. Faltou luz. Vocês acreditam? Faltou luz nessa porra. Filha da puta de uma merda. Ah, Cristo, faltou luz. Bom, mas eu não perdi a sessão, tá? Continuou gravando, vai ficar um buraco aí no meio, mas voltamos à transmissão então, tá? Faltou luz, simplesmente faltou luz. Deu aquela faltadinha. E brabo, né? Brabo. Mas estamos lá então, vamos lá. Agora sim, tá? Ficou gravado, não perdemos ninguém. E graças a Deus não perdemos ninguém, né? Todos os. O rebanho está todo aqui, vamos ver. William, eu só vou te pedir desculpa porque tem aquela demanda lá, né, que tu me pediste. E eu acho que vamos deixar para detalhe, tá? Porque agora o call ficou um pouco mais curto. Isso é Brasil, diz o Carlos Silva. É isso aí, isso é Brasil, né? Que mal faz, né? Uma caidinha de luz assim, pf, caiu, voltou, né? Não faz nada. E vamos lá então, tá? Mas então, respondendo, hoje vai ter sim, de manhã e de tarde.
se as forças ocultas deixarem, né? Porque elas não estão querendo deixar. Mas vai ter, tá? Bom, panorama e highlights publicados. Nós estamos vivendo um momento bem interessante do mercado, tá? Deixa eu mostrar aqui por quê. Porque ontem vivemos um momento de reversão. Tá? O índice abriu, vocês lembram, né? Deixa eu dar um zoom in aqui. Isso aqui é 40 minutos, né? O índice abriu em gap de baixa. Aí a gente pegou e traçou os limites da primeira hora de pregão. Tá aqui, ó. Em tese, o rompimento de um dos lados, né, costuma, né, muitas vezes acontece bem assim mesmo, costuma dar a tônica do restante do movimento. E foi um belíssimo dia de alta, no fim das contas, né? O fato é que deixou, aqui nós vamos ver agora na mínima, deixa eu só ver se está gravando ainda. Bom, aparentemente está. Deixou a mínima aqui, né? Chegou a perder essa mínima, mas fincou. Então ela está valendo. E tivemos o que a gente chama de, como é o nome disso aqui? Piercing Pattern. É um padrão piercing. Tá? Que costuma ser, os livros dizem, né, que é um padrão de candlestick que costuma ser, se revelar um padrão altista. Bom, temos algumas coisas mais interessantes, tá? Mais interessantes não, algumas coisas a mais que podem interessar. A primeira é ver isso aqui, ó, talvez o estocástico no diário já operando em área de sobrevenda, né, abaixo de 20. Eu acho que abaixo de 20 é sobrevenda. A maioria das pessoas acha que é 30. E o volume também alto, quer dizer, os preços se interessaram. O fato de os volumes estarem crescentes nessa perna de alta, se vocês estudarem, foi o que eu quis escrever no panorama, os livros clássicos de análise técnica, 95% deles vão dizer que isso é confirmação da tendência de baixa. E dá a entender que poderíamos ter mais queda pela frente. Eu já não penso muito assim, não. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão da oferta e demanda, né, do produto. No caso, são ações, né? Vale para qualquer coisa, no mercadinho da esquina, na quitanda, batata, alface, uva e vale para ações. Você vê que muita ação aqui trocou de mão. Isso é o que mostra o volume em queda, volume em alta, nessa perna de alta. Ora, se muita ação já trocou de mão, quantas faltaria para ainda trocar mais de mão? Isso é importante, né? Os movimentos só acontecem porque, de tempos em tempos, a mão troca, né? Quem está comprado tem que sair. Senão, o movimento ele cessa. Porque imaginam, o número de ações ele é finito. Ele é finito, tá? E aqui nós estamos usando o índice futuro, mas é um proxy, tá? Para o IBOV. O IBOV reflete mais isso, que é o mercado à vista, né? O número de ações. Ele é finito. Ora, se todo mundo que queria comprar já comprou, quem sobra para comprar mais e continuar subindo o mercado? Ninguém. Ninguém. Agora, se muita gente já vendeu, quem sobra para ainda vender mais e o movimento de queda continuar? É o que falta. Pensar é o que falta. Se a análise técnica fosse tão fácil assim, né? Bastava ler um livrinho só o primeiro e pronto, estava pronto. Mas não. Aqui talvez ela costume empregar, seja um dos pontos que ela costuma empregar uma das maiores peças. Porque se pode ver, 95% dos livros vai dizer volume em alta durante uma tendência confirma a tendência, né? No sentido de dar a entender que ela vai continuar. E pode justamente não ser bem assim, né? Não quer dizer que não possa cair mais, pode, mas pensem assim, o número de ações é finito. E o volume em alta durante essa última perna de queda mostra que muitas ações já trocaram de mão. A dúvida que falta é quantas mais faltam para esse movimento acabar.
né? Aí, quando esse movimento acabar, as ações terão trocado de mão, vai passar um tempo e estará na hora de reverter o ciclo, né? De curto prazo, no caso. Aliás, outra coisa também que dá para aventar é que isso aqui nem é uma tendência de queda lá muito bem estabelecida, né? No último mês, o que a gente mais tem é o mercado, nos últimos 2 meses, né, praticamente, o que a gente mais tem é o mercado lateral, do que uma tendência de queda. Daqui até aqui, tudo bem, de queda, né? Mas já passando um intercurso já meio difícil, né? Meio problemático, que as coisas não estão muito bem definidas. E aí é o ponto que eu quero chegar. O mercado pode estar ficando sobrevendido no curto prazo, e aqui já temos uma divergência de alta no IFR, o que não quer dizer que o mercado vai subir. Tá? Isso aqui pode ficar divergindo muito mais tempo do que você ficar solvente. Ou seja, aquilo lá vai divergindo e o mercado vai escorregando para baixo aos pouquinhos, mais 500 pontos, mais 800, mais 1.000, mais 1.200, 55, 54, vai indo e continua dando divergência. E nesse meio tempo você quebrou. E isso eu acho que os livros trazem com maestria, tá? Isso aí sim. Então cuidado, que o indicador sempre é decorrência do preço e não o contrário. Tá? Mas eu acho que aqui a gente tem um momento de especial atenção, especialmente para as pessoas que gostam da ciclagem de curto prazo, como eu, né? O mercado já vem, aliás, né, de 4 dias de queda, ontem teria sido o quinto, abriu sendo o quinto e voltou. 5 dias de queda na Treasury e voltou. Bom, tá aqui, ó. Procurei compilar, né? Uma perna de queda grande no petróleo e parece que estabilizou. Uma perna de queda grande no cobre, doutor cobre, né? E parece que vai revertendo. Ainda é cedo para falar, né? Porque a rigor, sem ter o pivô de alta, isso pode ser meramente o repique. Mas nessa altura do campeonato pode ser o que importa, né? Para a ciclagem de curto prazo. Olha aqui, ó, o SP500, né? Queda forte, estabilizada e ontem, perdão, fez o movimento, começou ruim, reverteu para alta e no fim do pregão, com notícias da Microsoft, etc., voltou a cair. E depois o futuro voltou a subir com mais uma surpresinha da Cisco Systems e os resultados da Cisco Systems. Então, mercado sempre pregando uma surpresa. E agora, cadê aqui? Não é isso que eu quero. Vamos ver como é que estão as coisas. Continuam bem, ó, os futuros americanos continuam bem. O cobre já deu uma zerada básica, mas ainda está acima do fundo. E o petróleo continua 0,13 de alta. E o euro cedeu um pouquinho, né? Porque saiu dado da produção industrial na eurozona e veio bem pior do que o esperado. Então, isso, de certa forma deu uma batida aí nos mercados. E eles que chegavam... não estava atualizado agora, vamos ver. Chegaram a operar, começaram ruim, chegaram a operar em leve alta, e aí passaram a devolver de novo. Mas percebo que nós aqui no índice futuro, nós abrimos em que mesmo? Vamos ver aqui os 15 minutos. Nós abrimos em gap de alta, foi, né? Abrimos aqui e já devolveu. Então, bom, eu tenho aqui o primeiro 15, segundo, terceiro, 1, 2, 3, quarto 15. Vou até fazer assim, ó. Esse aqui são os meus limites de hoje. E já está levemente abaixo. Então, cuidado, que a gente pode ter um dia volátil, né? Volátil. Se melhorar lá fora, isso aqui pode voltar para dentro da acumulação, inclusive até melhorar mais. Mas se degringolar, daqui a um pouco deve sair a penca de dados aí dos Estados Unidos,
vendas do varejo especificamente, pode degringolar e termos um dia mais confuso, né? Voltando, talvez, testar aqui o fundo. Ok? Bom, tá gravando, tá? O Alexandre Santos diz, bom dia, Carlos Diniz. Petro fechou a 20,47 ou 20,23? 20,23, tá, Alexandre? Que eu tinha visto. E o Celso pergunta, tá gravando? Tá, diz que tá. Bom, se acabar não tendo sido gravado, aí é problema, mas eu não quis apertar aqui, tá? Deixei correndo. Mas diz que tá. Ok? Bom, mais alguma coisa interessante para a gente mostrar aqui? Isso aqui faz dias que eu quero mostrar, tá? É um relatório de dias atrás de uma importante casa aí no Brasil. Tá? E olha só o que ele dizia. Isso aqui é de... Eu acho que é TIM. Não me lembro. TIM ou... Não, Vivo não é. TIM ou Vivo, uma das duas. Tá? Estratégia. Comprar a 5,53 com o objetivo de venda em 5,81. Sugestão de stop em 5,25. Tá? O motivo aqui, um hammer autista, etc, etc. Tá? Só estou mostrando isso agora porque faz dias que eu quero mostrar e nunca dá tempo. E agora eu quero que vocês façam as contas. 5,53 para 5,81, quanto é que dá? 27 centavos. Tá? É o gain. 5,53 para 5,25, que é o stop sugerido, quanto é que dá? 27 centavos. É o loss. Isso é um relatório. É praticamente uma sugestão de operação. Quanto é que eu posso ganhar? 27 centavos. Quanto é que eu posso perder? Se as minhas contas estão certas, né? Mas se não tiver, também é perto disso. 27 centavos. E aí? Sentiram a sacanagem, né? A intenção é a melhor do mundo. Mas, infelizmente, para quem usa, ó, e são poucos, pasmem, são poucos. Para quem usa, vê que isso aqui é uma perdida. O resultado disso aqui é zero. Eu posso ganhar a mesma coisa que eu posso perder. Então é uma questão de sorte. Aliás, menos, tem a corretagem ainda, né? É menos. O resultado disso aqui ao longo do tempo é perdedora. Se eu tiver uma série dessas operações, né? Essa operação puder ser replicada e eu apostar nela sempre, vai imaginar, algumas vezes eu vou ganhar, outras vezes eu vou perder. Mas o resultado financeiro é perda. Perda ao longo do tempo. Não tem futuro. Futuro tem no timing. Isso aqui sim, tá? Porque quando ele sugere, o preço já está aqui, ó. Quando o colega sugere, o preço já está aqui. Agora, se tivesse sido aqui, bom, aí a figura mudava. Aí é uma questão do timing, né? De você ver o primeiro sinal, um candle provável de reversão, num momento provável de reversão. Não confirma o segundo dia, não confirma o terceiro, primeiro dia, não confirma o segundo, mas no terceiro abre e dá o setup. Isso é o time. Aqui você tem chance, mas aqui não. Tá? Só para vocês verem como esse jogo pode ser ardiloso, extremamente ardiloso. E é uma grande casa, uma casa bem cotada, uma casa que tem muito cliente, deve ter muita gente que vê isso aqui, etc. Como é que as pessoas não vão se frustrar? O cara só me põe roubada. Não é o cara, é você que se põe roubada. A intenção do cara é boa, ele viu o sinal, olha aqui, esperou a confirmação veio nesse candle de alta, né? A intenção do cara é boa, o cara não é malvado de propósito.
cara vive disso, de fazer relatório. Se ele começar a fazer relatório ruim, PT saudações, né? Tá do olho da rua. Mas aí o que acontece? As pessoas seguem, né? Sem eira nem beira. Ó, o cara falou. O cara é analista, o cara sabe, o cara falou, vou fazer. Vai, faz. Você tem que fazer por você mesmo, amigo. Não depende dos outros, não depende do cara, não depende do Diego. É bom ter alguém que você gosta, que você acha sensato, para se escorar, tá? Para procurar um suporte. Eu tenho os meus, vocês acham que eu não tenho os meus? Eu tenho 10 anos de mercado e eu tenho os caras que eu procuro seguir, os caras que têm mais tempo de mercado que eu. Ou os caras assim que eu, por algum outro motivo, acho que são relevantes, tem alguma coisa a acrescentar. Eu tenho esses caras, vocês acham que eu não tenho? Eu tenho, olho, todo dia, todo dia. Então, só que aí tem que saber peneirar, né? Muito bem. Não vou falar quem é, da onde vem, porque não vem ao caso. Tem um negócio que está sendo muito discutido, que é isso aqui, ó, a resiliência, quer dizer, uma coisa que aparentemente está em desconforme aí, né? A queda dos mercados americanos nos últimos dias, e isso aqui, que é o Citi Economic Surprise Index para os Estados Unidos. A gente, ao longo do tempo, já falou bastante nisso, tá? Nesse tipo de indicador. É um indicador que vai computando a expectativa dos dados, dos analistas, né? E dos estrategistas. Todo mundo tem. Por exemplo, hoje vai sair a venda do varejo e todo mundo espera que nos Estados Unidos elas caiam 0,2% por causa do furacão Sandy, etc, etc. Então, essa é a expectativa. Se vier melhor que os menos 0,2%, então isso aqui dá mais um tique para cima, né? Porque ele faz a comparação entre o que sai e o que é esperado. E a gente vê que, desde mais ou menos do começo de setembro, o que vem saindo vem melhor do que é esperado. Isso deveria ser um driver, né, positivo para o mercado. Mas não, o que a gente está vendo é o mercado em queda. E aí já se vê que então não é isso que está sendo considerado. O que está sendo considerado provavelmente é a expectativa de lucro por ações, né, de resultado das empresas para 2013 ainda. Tá? 2013. E aí eu tinha aqui computado, já tinha resgatado, isso aqui é de dias atrás, tá? Mas eu não tinha... não comentei sobre isso porque eu acho que não é o momento. Mas isso aqui a gente vê, ó, o índice em azul, o SP500, né, tendendo à queda, e o Economic Surprise Index do Citibank dos Estados Unidos ainda em alta. E aqui a gente vê um modelo composto internacional, tá? Que eles chamam de Core International Economic Surprise Model. E você vê que nos Estados Unidos as coisas vêm bem, mas no resto do mundo, de uma forma geral, as coisas vêm mal. Então, o que dá a entender que também não é esse o driver por conta da queda recente dos mercados americanos, porque no mundo isso já está bem estabelecido. Tá? Os dados vêm saindo um pouco pior, né, ultimamente, do que desde março, na verdade, né, do que o esperado. Isso teria, em tese, a ver mais com o que se espera de earnings per share, né, de guidance, né, na verdade, as perspectivas das empresas para 2013. E pode ter a ver com aviso fiscal, né, porque não é novidade para ninguém, as empresas têm recorde de cash, né, de caixa, e não estão fazendo nada com esse dinheiro, não estão investindo, tá? E esse é um dos motivos de preocupação, né? Não estão investindo esse dinheiro no que o mercado chama de CAPEX, ou de Capital Expenditures, né? Que são justamente o dinheiro que você põe para investir, né, na expansão do seu próprio negócio. Vai comprar máquina, vai expandir a fábrica, vai contratar mais, enfim, vai comprar mais matéria-prima, vai fazer mais estoque de matéria-prima, porque você antevê, né, a melhora do panorama. E não é o que está acontecendo, tá? As empresas estão, e não é de agora, bastante desconfiadas. E isso é natural, tá? É natural. O mercado sempre passa por esse tipo de fase. É natural.
Bom, isso aí só para contextualizar, tá? Tim! Momento cultural. Na prática, mercado é mercado. E aí, o mercado já teve uma boa perna de queda, vai flertando com a sua média móvel, que deve estar bem por aqui dos 200 dias, e também já vimos bastante dela, né, nos últimos pregões. Ok? Vamos ver agora, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui já discutimos nos calls anteriores. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta mais específica ou a gente pode passar já para a parte operacional. É isso aí. O Alexandre diz, é um trade burro, aquele lá era, né? Eu nem sei, na verdade ele é de alguns dias atrás e eu não sei como é que desenvolveu aquilo. Dunga burro, diz Alexandre Santos. Muitos esquecem de colocar a corretagem, né? Claro que esquecem, né? Não faz parte do jogo, né? Então tá, vamos lá. O que eu fiz ontem, na verdade? Com a melhora dos mercados, né? No finalzinho do pregão, eu acabei indo às compras. CETIP estava melhor, eu comprei a 24,34. Aliás, deixa eu ligar lá meu programa, que tem um monte de alarme lá que eu já botei ontem. Invest Charts é um programa que eu uso, muito bom. Relação risco-retorno muito interessante. Tá, então CETIP estava interessante, eu voltei a comprei mais, né? Aumentei a exposição. Ok. Deixa eu só me lembrar. Tá? Então CETIP estamos ali, ó. 100 a 23,32, 100 a 24,34. Tá mais ou menos uma operação que está me dando 0 a 0. Essas duas estão abertas, né? Essas duas pontas estão abertas e tá ali, ok? Souza Cruz mantém, tá lá. 28, 25 agora. Aumentei Brasil Brokers. Operação que também está no 0 a 0. Eu tinha 300 a 5,93 e comprei 200 a 6,24. E Tractebel não fiz nada, mas estava bem positiva, chegou a operar 24 e pedra. E comprei Gafisa, tá? Agora nós vamos ver essas aqui. Ah, e comprei mais Gerdau. No 18,08 ela acabou fechando 17,90. Tá? E eu vou ficar de olho aqui nessa posição, porque abaixo de 18 não me interessa. E se eu precisar, eu zero de novo. Não tem problema, vou zerar quantas vezes for preciso. Tá? Vale brincou acima dos 36 ontem, tá devolvendo. Agora, desculpa. Ah, e comprei YouTube. Acima dos 30, comprei YouTube, ainda se mantém acima dos 30. Vamos repassar elas todas. Ué? Não abriu meu programa? Opa. Tinha aberto. Vamos ver. Tá, então ferrou. Não vai abrir. Vamos ver no clássico, então. Brasil Brokers. Eu estou de olho nessa situação aqui. Ontem ameaçou romper para cima. Fui na onda, né? Mais cedo ou mais tarde tem que arriscar. Então, ou compra aqui nesse rompimento, ou compra num bom recuo, que não aconteceu, né? Quase aconteceu o rompimento ontem e no fim do pregão voltou. Azar, né? E tá indo, ó, 6,21, né? Vamos ver o que acontece. Isso é Brasil Brokers.
CTIP, mesma coisa, fazendo uma posição desde aqui embaixo, 23 com 30, e esperando que pelo menos o ativo chegue até aqui mais ou menos. Já teria até ter dado chance. Mas eu quero fazer uma posição um pouco maior e ver se isso aqui consegue desenvolver por um prazo um pouquinho mais estendido. De qualquer forma, o stop está curto, ok? Mais ou menos por aqui. YouTube. Acima dos 30, né? Isso aqui me interessa, tá? Esse patamar aqui me interessa, ó. Quanto ele se mantiver mais ou menos acima daqui, me interessa. Ok? E a Gerdau flertando com os 18 ainda, né? 17,90. Vamos ver. Gafisa. O setup aqui, eu tinha botado o alarme disparar, ele disparou, era rompimento de 4 e rompeu. 4 com 10 agora. Tá? Posições pequenas, que são difíceis de trabalhar. Vocês sabem. E a Tractebel, também, né, depois dessa queda aqui, 3, 4, 5 dias de queda, uma área, inclusive está no radar semanal, né? Perto aí do suporte, convidativo, acabei entrando e podia ter entrado mais ainda ontem. Tá? Achei melhor segurar para ver o que acontece. Mas entrei anteontem aqui. Tá? E agora vamos ver. A perspectiva agora é a seguinte, né? Ó, se ficar acima desse patamar, perigo o mercado desenvolver de novo toda essa perna boa aqui que ele já mostrou que é capaz de fazer. Tá? Então, de olho. E se voltar para cá, a oportunidade de comprar mais a um preço atraente. William Pellini. Diego, você chegou a ver notícia dizendo que o mercado vai implodir depoimento do Mark Faber. William, o Mark Faber é o que o mercado chama de perma-bear, perdão, perma-bear. É um permanent bear, ele é um urso permanente, ele está sempre baixista, sempre, 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 sempre. Eu nunca vi o cara falar que o mercado vai subir. Ele sempre fala que o mercado vai cair, que o mercado vai implodir, que o mercado vai acabar. Tem outros assim, tá? Outro clássico é o Nouriel Rubini, tá? E ele acerta, né? Eventualmente ele acerta, porque até relógio parado, quebrado, marca a hora certa 2 vezes num dia. Então, eventualmente ele vai acertar. Uma hora o mercado vai implodir. O mercado já implodiu em 2008. Uma hora ele vai implodir, 2016, 2017, sei lá quando. Vai voltar. Então, esse tipo de comentário, ele é interessante, tá? Para ver o argumento do cara. Mas não te baseia por isso, tá? Mark Faber, um notório baixista. Nunca diz nada bom do mercado. Ah, o mercado é sempre um problema, os governos sempre fazem merda, os bancos centrais sempre fazem merda, e sempre vai dar merda, e o mundo vai acabar, e etc, etc. Bom, tudo bem, né? Temos que considerar que pode acabar mesmo, mas isso tem que estar dentro da estratégia. Pois é, não botei fé no depoimento. Eu acho que assim, é interessante ler para ver a argumentação. Esse aí eu não vi. Eu não sei se ele é de muito recentemente, mas eu não vi. Mas é sempre bom ver, né? A argumentação, ver o que eles têm a dizer. Bom, vamos ver alguma coisa aqui. Eu tenho 37 minutos de call, já com uma interrupção da falta de luz. Bom, enfim, Itaúsa. Itaúsa e Itaú, né, são praticamente siameses. Ó.
mesma coisa de Itaú, acontece para Itaúsa. Tá ali, ó. Lutando nos 9, né? Os 30 na Itaú são os 9 na Itaúsa. Mesmíssima coisa, tá? Alguém quer pedir mais a última saideira? Ah, então é de agora. O William tá botando o link ali. Ah, ele diz que as expectativas de crescimento e lucro acarretarão esse movimento. É justamente o que eu estava mostrando antes, William, né? Que boa parte desse mercado pode ser explicado por isso, né? E inclusive tem o gráfico lá que projeta, né? O EPS, que é o Earnings Per Share de 2013. Você vê que ele realmente o mercado espera uma queda, né? Mas se você perceber, né, o SP500 já deu uma boa perna de queda. Então, o Maximilian pede TIMP e o Marcelo Franco Lame 4. Então vamos ver essas duas aí. O mercado sempre antecipa, né? Então pode não ter sido por nada que o SP500 já caiu um bom naco e vem testando aí a sua média móvel de 200. TIMP, bem perto de resistência. Não vale a pena fazer muita coisa aqui, tá? Uma faixa complicada. Se romper aqui assim, ó, aí de repente eu acho que temos essa faixa para tentar trabalhar. Tá? Uma faixa interessante. Acima de 8,30 mais ou menos. Tá 8 pila. Aqui assim eu não vejo muito interessante. De 8 até 8,30 não vejo muita coisa interessante para fazer. E Lame 4. Testando o topo. Também nada a fazer. Tá? Aliás, isso aqui, né, a rigor, se você tivesse que optar, bom, na verdade está em tendência de alta, está no topo, né, mas a via clássica é apostar na queda, né, na venda, porque é topo, né, resistência. Se rompe, bom, é porque aí a resistência não resistiu, aí você tem que comprar, né, é o sinal de stop, tem que comprar. Mais ou menos assim, né, dentro da talvez a melhor e mais fácil técnica KISS, K-I-S-S, né? Keep it simple, stupid. Mantenha as coisas simples, estúpido. Essa é a técnica KISS, né? Tá ali, é resistência. Resistência tem que resistir. Função é resistir. Vende. Rompeu é porque não resistiu. Compra. Tá? Quem opera muito curto prazo opera assim. Até vamos ver intraday. Olha aí, ó. Intraday, 15 minutos aqui, ó. Existia resistência aqui, né? Então o cara vai e já põe uma ordem de venda ali. O mercado sobe, pega a ordem de venda, sobe mais um pouco e aí, ó, mais ou menos dá a confirmadinha básica, né? Então o cara, a rigor aqui, já é um operador. Opa, olha aí, ó. Viu a enterrada agora? Já é uma operação vencedora para o cara. Porque ele vendeu aqui, né, onde era a resistência. Até subiu, né? Deu lá um ímpeto de subida e bateram. Pronto. Aqui já é um lucro demasiado para o day trader. Tá? Ele já está zerando. Até porque tá caindo de maduro aqui, ó, é suporte. É uma faixa de suporte, tá? Vida de day trader é assim. O cara come fogo o dia inteiro e vive na úlcera, tá? Mas é a vida que o cara pediu, né? Então toma. É isso aí. OK? Muito bem, gente. Já passou do nosso tempo. Me desculpando das falhas, dei um timing a mais aí, 42 minutos de call. À tarde temos mais, tá? Às 15h30. Prestem atenção no link que será postado lá no meu mural, ok? Tô vendo gente nova aí, Tibiriçá. Tibiriçá já tinha vindo uma ou duas vezes, né? Jefferson,
tá na UI, o EGD, Ayrton Cunha, fazia tempo que não aparecia. É bom ver gente nova, tá? Vão sempre dando... bom dia, Tibiriçá. Vão sempre dando feedback, tá? E com o tempo vocês vão mais ou menos entendendo qual é a dinâmica do call, né? O que ele se propõe, o que dá para fazer, etc, etc. E qualquer coisa, só me mandar um recado aí, a gente troca uma ideia. Mas saibam que de tarde tem também, 15h30. E tem os velhos de guerra também, diz o Maverick, com certeza, né? Os velhos de guerra, que estão sempre juntos aí. Mas é bom quando a família vai aumentando. Então, quem está chegando aí, bem-vindos, tá? E de tarde, bom, isso aqui vai ficar gravado, se Deus quiser, ficou gravado. Eu processo o vídeo, posto no YouTube, depois vocês vão ver os links. E quando não tem call, eventualmente não tem call, ontem não pôde ter, por exemplo, da tarde, eu aviso antes, tá? Mas hoje vai ter. Sexta-feira não vai porque é feriadão, mas vai ter o da manhã, ok? Um abraço a todos, então espero vocês de tarde. Valeu, abraço.